Olá, amigos de todo o Brasil, bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Ponto 3. Nos próximos 30 minutos, você acompanha uma conversa sobre a solidariedade. Essa obrigação recíproca que temos um para com o outro e que é a base para a vida comunitária, para que as pessoas possam viver com um mínimo de dignidade. E hoje lembramos primeiro daqueles que mais precisam desta solidariedade: as vítimas das tragédias naturais, como as recentes enchentes, os imigrantes que são obrigados a deixarem seus lares em busca de melhores condições de vida em virtude dos problemas econômicos, e também das pessoas em situação de vulnerabilidade, que não são apenas de bens materiais, mas emocionais e psicológicos, aprofundados ainda mais nesse tempo de pandemia. A resposta humana e cristã diante de tal realidade não pode ser a indiferença, mas uma resposta que leve à superação do que causa tanto sofrimento. Nesse clima natalino, queremos falar de solidariedade. O que motiva as pessoas a serem solidárias? Quais as realidades no Brasil de hoje clamam por uma resposta solidária? A pandemia tornou o brasileiro mais generoso e mais solidário? Nossos dois convidados de hoje estão engajados em duas realidades que exigem uma resposta solidária e urgente de todos nós brasileiros hoje. Primeiro, diante das fortes chuvas que caíram lá no norte de Minas Gerais e no sul da Bahia, nós recebemos, está conectado conosco, o bispo da Diocese de Teixeira de Freitas, Caravelas, Dom Jailton de Oliveira Lino. Boa noite, Dom Jailton, bem-vindo à TV Pai Eterno. Boa noite, Edgar. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando. Desde já, muito obrigado à TV Pai Eterno por esse momento de conversa, por esse momento de partilha e por fazer chegar a tantos lares essa situação de calamidade que nós estamos vivendo. Que Deus abençoe a vocês, continue abençoando a vocês esse trabalho maravilhoso que fazem pela evangelização aqui na nossa Igreja do Brasil. Obrigado, Dom Jailton. E também está conectado conosco o missionário redentorista e pároco da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, aqui em Goiânia, o padre Tiago Ebert, que coordena uma obra social dedicada à acolhida e auxílio nos movimentos migratórios presentes no Brasil, que é o Centro Redentorista de Apoio ao Migrante. Boa noite, padre Tiago. Boa noite, irmão Diego. Boa noite, vocês estão nos acompanhando na TV Pai Eterno. Também eu quero complementar Dom Jailton também, que participa conosco neste momento, falando de um tema tão importante que é a solidariedade, mais ainda nesse tempo natalino, nesse tempo de pandemia, que somos todos chamados a sermos solidários um para com o outro. Obrigado a vocês por, a partir do testemunho das ações que estão coordenando agora, nos ajudar a refletir esse tema. E eu começo com o Dom Jailton, porque está acompanhando uma realidade bastante urgente no Brasil de agora, já que nesse mês de dezembro, fortes chuvas atingiram o Vale do Jequitinhonha, o Vale do Mucuri, no norte de Minas Gerais, e também toda essa região sul da Bahia. E Dom Jailton tem acompanhado aí, especialmente na sua diocese, né, Dom Jailton, que foi bastante atingida por essas chuvas. Então, eu queria que o senhor pudesse descrever rapidamente para nós a situação de calamidade que essas fortes chuvas provocaram aí na sua região. Muito bem, irmão Edgar. Um cumprimento também ao padre Tiago e obrigado pelo trabalho que realizam com os migrantes. Pois bem, nós, a semana passada, fomos surpreendidos por um forte ciclone que passou na nossa região, aqui no norte de Minas, e esses rios vêm desaguar aqui no nosso litoral, no extremo sul da Bahia. Então, em 2 dias, caíram praticamente mais que 500 milímetros de água aqui na nossa região. Cidades foram totalmente inundadas. Nós temos localidades que perderam 80% das casas. As pessoas tiveram que sair às pressas porque as fortes chuvas lá no norte de Minas fizeram com que várias barragens fossem sendo destruídas, e isso veio uma avalanche incrível sobre as cidades
escutar os relatos das pessoas é algo assim incrível. O barulho, a água, a força, eles não tiveram tempo de retirar nada, tiveram só que correr. E quem não correu, inclusive, foi levado pelas enxurradas. Tivemos até agora 12 óbitos aqui na nossa região, uma coisa muito triste. Atualmente, as águas estão baixando, em alguns lugares já baixaram bastante, mas algumas cidades ficaram totalmente ilhadas, porque pontes, desmoronamento de estradas impediam que chegássemos a essas cidades. Muita chuva, inclusive pelo ar, helicópteros não conseguiam chegar também, porque na nossa região aqui os helicópteros são pequenos e aí nós solicitamos helicópteros maiores, mas daqui a Salvador tinha muita chuva, solicitamos do Rio de Janeiro, porque, meus queridos, olha, tinha gente que não conseguiu sair de casa e ficou em cima dos telhados, e com o perigo de as águas subirem e levar todo mundo. Foi um verdadeiro desespero aqui na nossa região. Eu recebia mensagem de tudo que é canto e nós também nos sentíamos muito pequenos porque não sabíamos o que fazer. Eu acionei todos os padres das paróquias, abram as igrejas, as casas paroquiais, façam aí uma força-tarefa de convocar os leigos. Então, os leigos foram aqueles que foram bombeiros, enfermeiros, aqueles que improvisavam colchões, tábuas, para salvar as pessoas e tirar as pessoas de suas casas. A situação é esta. Então, muita gente sem casa, muita gente em meio à lama, muita gente sem água, sem comida. Então, nós fizemos um verdadeiro mutirão aqui na Diocese. No domingo passado, por exemplo, eu convoquei todos aqueles que iam para a missa nas igrejas da nossa Diocese a levarem gêneros alimentícios e, de fato, as pessoas responderam muito bem, estão sendo muito solidárias nesse sentido. Nós, só desse centro aqui, nós já distribuímos cerca de 15 toneladas a esses municípios mais afetados. E o senhor está falando com a gente percebe que aí no lugar onde o senhor está é um desses pontos de arrecadação, que aí atrás do senhor a gente já vê cestas, colchões, que são com certeza fruto dessas ações solidárias que estão sendo desenvolvidas lá pela própria Diocese de Teixeira de Freitas. A gente vê aí água, e isso mostra para a gente que quando acontece uma tragédia natural como essa, as pessoas precisam de produtos de primeira necessidade. E o senhor descreveu bem que já há um movimento dentro da própria diocese, ou seja, o pessoal não está só esperando o que vem de fora, a própria diocese, as pessoas da própria região estão aí perto do problema e buscando responder a essa realidade. A gente fica contente de ver esse exemplo. Mas agora eu quero perguntar para o Padre Tiago, porque acompanha um outro desafio muito importante, uma outra urgência, né, Padre Tiago? Aí, que é a questão da imigração. Queria que o senhor descrevesse para a gente brevemente esse desafio que nós temos na nossa sociedade, que é esses movimentos migratórios. Padre Tiago, de onde vêm essas pessoas, para onde elas vão e o que elas buscam? O irmão Diego, acho que ao longo da história a gente sabe que nós somos um povo migrante. Milhões e bilhões de pessoas têm saído das suas terras ao longo dos anos em busca de melhores de vida, mas talvez nesses últimos tempos, por causa da pandemia e outras circunstâncias da violência, das guerras, então aumentou bastante a migração e o número de refugiados pelo mundo todo. A gente testemunha aí pelas redes sociais, pelas noticiárias, a realidade de pessoas fugindo das suas terras, dos seus países, deixando as suas famílias, seus queridos para trás. E muitas pessoas que morrem também pelo caminho, em busca de dias melhores. Nós estamos aqui em Goiânia, e Goiânia também é uma cidade não diferente de outros lugares pelo mundo aí lá fora. Nós aqui na cidade estamos recebendo muitos imigrantes de fora, principalmente venezuelanos,
angolianos, haitianos, que vêm fugindo dos seus países por causa da violência, da corrupção, falta de emprego, moradia, condições de vida, perseguições, e chegam até aqui de uma forma ou de outra em busca de algo melhor. Uma coisa, acho que é tão importante para nós lembrar, irmão, é que a situação dos imigrantes chegando, seja em Goiânia ou qualquer outra cidade, são casos emergenciais, além de ser casos que precisam ser tratados ao longo prazo. Aqui na cidade, nós, os redentoristas, nós criamos um centro de apoio, uma casa aqui mesmo dentro da área paroquial, da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, aqui na cidade de Goiânia, e a casa é coordenada pelos redentoristas para tentar ser esse apoio aos imigrantes chegando na nossa cidade. Então, temos várias equipes que estão aí na rua, no campo, todo final de semana, fazendo visitas, andando pelos mercados, encontrando os imigrantes no seu trabalho, no dia a dia da sua vida. Temos equipes que estão visitando onde eles estão. E eu posso dizer que muitos, a grande maioria, está vivendo em condições subhumanas, de uma situação de extrema vulnerabilidade, uma fragilidade, sem condições de vida, moradia precária, falta de alimentação, falta de roupa, as coisas básicas do dia a dia. Então, o centro de apoio tem esses dois objetivos de atender às necessidades emergenciais através de cestas básicas, roupas, calçadas, colchões, camas, material de cozinha, etc, etc. E, às vezes, a gente tem que ajudar também financeiramente no início, quando os imigrantes chegam e depois 2, 3 meses não tem o dinheiro ainda para pagar o aluguel de um kitnet ou de uma moradia. Então, estamos também buscando recursos financeiros para, pelo menos, aliviar aqueles que estão chegando naqueles primeiros 3 meses da sua chegada aqui na cidade. Então, nessa primeira fase do nosso trabalho do Centro de Apoio Redentorista ao Imigrante, é o levantamento da realidade através das visitas. O segundo objetivo será de oferecer outras possibilidades, como cursos de língua, cursos de informática, aqui mesmo na nossa casa de apoio. E acompanhar a documentação na Polícia Federal, na Receita Federal e assim que vai. Muito interessante, porque é uma urgência que tem que ser acompanhada até, digamos, para restaurar, né, a dignidade de vida da pessoa, né? Um trabalho mais, exigente até do ponto de vista burocrático. Mas aí eu pergunto para Dom Jailton, que está acompanhando uma tragédia natural, né? Ou seja, não foi previsto. A chuva veio e colocou as pessoas nessa situação. Aliás, não só está acompanhando, está vivendo junto, porque o senhor mora aí e com certeza também vive essas consequências. Mas, Dom Jailton, o que na avaliação do senhor motiva as pessoas a serem solidárias? Olha, eu acredito, porque vendo as pessoas também que chegam, não para de chegar pessoas aqui durante o dia, né? Eu acredito que uma das coisas que tem motivado muito as pessoas a serem solidárias é a confiança que elas têm, em primeiro lugar, na igreja, e de fato vai fazer chegar essas doações lá na ponta, lá nas pessoas que mais precisam. Nós vivemos um mundo de muita falcatrua, de muita fake news, num mundo de muita mentira, e infelizmente nós aqui no Brasil também vivemos esse mundo aí, envoltos nesse mundo. Nós precisamos de instituições que sejam de fato consolidadas, instituições que sejam credíveis. Depois, um sentimento de fé muito grande que as pessoas, estas pessoas, todos nós, somos filhos de Deus, não é? Somos irmãos entre nós, e que, portanto, eu não posso ficar tranquilo, contente, feliz, celebrar bem o meu Natal, vendo o meu irmão passando fome, sem casa, sem teto, sem lar, sem nada.
E uma outra coisa é o fato de que somos humanos. Mesmo que eu não tenha fé, mesmo que não tenha nada disso da dimensão espiritual, nós somos humanos. E a humanidade nos leva a enxergar que precisamos estender a mão para o outro. Não se pode viver sozinho. O Papa falava na Praça de São Pedro ano passado, naquela cena dramática de março do ano passado, e ninguém se salva sozinho, ninguém se realiza sozinho. E ninguém é feliz sozinho dentro das suas quatro paredes, dentro do seu condomínio, no seu berço esplêndido. Ninguém pode viver sozinho. Nós vivemos com os outros e esse outro me interpela, como eu interpelo os outros também. Eu acredito que esse sentimento de humanidade tem sido muito forte também a levar as pessoas a serem solidárias. E aí, no caso dessa realidade, Dom Jailton, que as pessoas ficaram desabrigadas, tem com certeza muitos casos de famílias que tiveram que acolher outras famílias na sua própria casa, não é isso? Pessoas, por exemplo, nessas cidades que perderam 80% de suas casas, que ficaram praticamente totalmente embaixo d'água, tem pessoas, mulheres grávidas, parturientes, pessoas que fazem hemodiálise, tratamentos assim de quimioterapia. Então, tivemos que encontrar lugar para elas aqui em Teixeira de Freitas, em outras cidades maiores, porque elas não têm como voltar. Por exemplo, uma mulher que está para dar à luz, não pode ficar num lugar desse, numa situação dessa, e com o perigo das chuvas voltarem e das águas retornarem a subir. Então, muitas pessoas têm aberto as suas casas, as nossas igrejas. Nós estamos aqui no Centro Catequético, na Secretaria da Paróquia, e a igreja tem que abrir as portas e acolher as pessoas que chegam com as suas doações, mas também em Jucuruçu, por exemplo, as pessoas não tinham para onde ir. Eu disse, abra a igreja, moço. Então, a igreja lá de Jucuruçu, de Nova Alegria, de Medeiros Neto, se tornaram nesses dias lugares onde as pessoas passam noite e dia. Tem uma senhora, a irmã Edgar, que é de Nova Alegria, a coordenadora da comunidade de Nova Alegria, a Lúcia e seu Valdemar, um abraço para vocês, se vocês estiverem acompanhando, ou para a família que está bastante chocada com a situação. A casa deles, a água praticamente chegou ao teto, eles perderam tudo. E ela foi para a igreja, ela abriu a igreja como coordenadora, e mais que 100 pessoas numa igreja que não é grande, estão lá dormindo na igreja, comendo na igreja, usando assim as dependências da igreja. Então ela ligou para a filha dela, que está para dar à luz em uma outra cidade aí perto. Ela disse, olha minha filha, não te preocupe, nós estamos na melhor pousada de Nova Alegria. Nova Alegria é um distrito que perdeu 80% das suas casas. Nós estamos na melhor pousada de Nova Alegria, nós estamos na pousada Nossa Senhora das Graças. Nós estamos no apartamento número 1, eles estão no presbitério. Portanto, estamos nas mãos de Deus, em boas mãos. Olha só a fé dessas pessoas, mesmo em meio a essa catástrofe toda, ela consegue assim alimentar a sua vida e suas esperanças da fé. Isso é muito bonito. Então, essas realidades tocam muito o coração. Quando a filha, ontem eu liguei para a filha e conversava e a filha me relatava isso, as lágrimas vinham nos meus olhos. A gente não pode ficar indiferente a tanta dor, a tanto sofrimento e a tanta necessidade. E que bom que a resposta da comunidade chega a esse ponto, abrir as portas da comunidade e acolher as pessoas, que é o mais importante, né? Escancarar o coração, partilhar até os bens, o que tem, para socorrer aqueles que não têm nada. Mas agora, Padre Tiago, a gente escuta esse testemunho, essa resposta rápida diante dessa realidade das enchentes, mas parece que na realidade dos migrantes a resposta não é assim tão rápida. O preconceito,
atrapalha uma acolhida e uma resposta efetiva aos migrantes? Com certeza. Acho que o preconceito sempre atrapalha, mas mesmo assim a gente encontra, como o Dom Jailton fala, da generosidade, da boa vontade das pessoas, que quando são confrontadas com uma calamidade, como acontece agora na Bahia, em Minas, é a mesma coisa quando nós somos confrontados com a realidade migrante. É uma coisa, é a questão teórica. Aí, a partir da parte teórica, é o preconceito. Mas quando você encontra com o imigrante no dia a dia da sua vida, pai, mãe, crianças pequenas, não tem o comer, morando onde eles moram, o coração da gente é tocado. Então, a gente tem também encontrado aqui em Goiânia uma generosidade. Claro que existe o preconceito, mas existe também uma generosidade quando a gente apresenta para a comunidade essa realidade deste povo que vem de fora em busca de dias melhores, uma vida melhor. Então, como o Dom Jailton disse, que o coração do ser humano, o instinto humano, quando é confrontado com uma realidade daquela de extrema pobreza, miséria, dificuldade, toca no coração, na vida do ser humano. E é aquele desejo de ajudar. Sem falar a questão da fé, porque o próprio Jesus andou pela Galileia, estendendo a mão àqueles que eram mais esquecidos, mais excluídos, levantando aqueles que talvez tinham sua dignidade tirada, mas devolvendo a vida para aquelas pessoas. Na avaliação do senhor, Padre Tiago, a pandemia, essa é a realidade que está aí marcando a nossa vida já há quase 2 anos, ela tornou o brasileiro mais solidário? Eu não tenho dúvida nenhuma, eu tenho certeza. Apesar das ansiedades, das dificuldades, do sofrimento, dos medos da grande maioria de nós, mesmo assim a gente percebe uma generosidade, estender a mão para aqueles que estão menos favorecidos, aqueles que estão passando mais dificuldade. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que a pandemia trouxe medo, ansiedade, talvez depressão na vida de muita gente e, ao mesmo tempo, despertou em todos nós a necessidade de olhar para o outro, de sermos solidários um para com o outro, estender a mão e ajudar aquele que precisa mais. Para a realidade das enchentes, a Caritas Brasileira lançou a campanha SOS Bahia em Minas. E através do site que está aparecendo no seu vídeo, caritas.org.br, as pessoas podem fazer a sua contribuição para socorrer as vítimas dessa tragédia, não somente aí na Diocese de Teixeira de Freitas, mas em uma grande região que vai do Vale do Jequitinhonha, o Vale do Mucuri, Minas Gerais e toda a região sul do estado da Bahia. E podemos até dizer, como as chuvas continuam, que infelizmente talvez outras regiões do Brasil poderão precisar. E aí eu pergunto a Dom Jailton, que está acompanhando isso de perto, as pessoas podem fazer, com certeza, através do site da Caritas, uma contribuição financeira, mas quiserem colaborar de outra forma. Quais as necessidades mais urgentes das vítimas dessas tragédias das enchentes? De fato, a Caritas tem sido uma parceira incrível. Juntamente, nós fizemos uma parceria com a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que de imediato convocou uma reunião junto com a Caritas Regional, a Caritas Nacional. Ampliamos a ideia da ajuda desse SOS não só para a Bahia, mas também para Minas, porque todos nós somos irmãos. Então, imediatamente, irmão Edgar e queridos irmãos que estão nos acompanhando, as pessoas precisam de tudo, de chinelo, de creme dental, de pente, porque ficaram sem nada mesmo. A situação é dramática, mais dramática, as pessoas não têm nada. Então, água mineral, comida,
roupa, coitados, toalhas. Então, todas essas coisas que são as coisas que nós temos necessidade no nosso dia a dia. Depois, temos uma necessidade de pensar a reconstrução, e isso nós estamos fazendo junto com o governo do estado, com os governos municipais, de pensar a reconstrução das casas dessas pessoas. Aí, a responsabilização por parte do governo de fazer um cadastramento, de ver quantas famílias, quantas pessoas, onde nós vamos construir, onde nós vamos reconstruir, de preferência não nas encostas, mas num lugar mais alto, porque se vier mais chuva no futuro, elas são mais protegidas. Então nós pensamos também nessa reconstrução e imediatamente pensamos em um pequeno kit para essas pessoas que já têm as suas casas e podem retornar para essas casas que não foram totalmente destruídas e que estão em lugares onde podem ser habitadas. Aí nós pensamos em um botijão de gás, em um fogão, em uma geladeira e em uma cama. E são as 4 coisas assim básicas de uma casa. Para enfrentar as consequências da pandemia e da crise econômica mundial, o Papa Francisco nos aponta o caminho eficiente da solidariedade. Problemas que atingem a todos e que só podem ser respondidos por todos juntos, por todos nós. Disse o Papa, abre aspas, ou seguimos em frente pelo caminho da solidariedade ou as coisas irão piorar. Quero repetir, de uma crise não se sai como antes. A pandemia é uma crise. De uma crise, sai-se melhor ou pior. Temos que escolher. E a solidariedade é precisamente o caminho para sairmos melhores da crise. Fecha aspas. Eu quero agradecer aqui a participação do padre Tiago Ebert, coordenador do Centro Redentorista de Apoio ao Migrante aqui em Goiânia. Padre Tiago, muito obrigado por sua participação, por seu testemunho e pela coragem de enfrentar uma questão tão atual como são esses movimentos migratórios aqui no Brasil e aqui em Goiânia, onde estamos. Boa noite para o senhor, muito obrigado. Obrigado, irmão Diego. Obrigado pela oportunidade de partilhar com vocês um pouco desse trabalho feito aqui em Goiânia. Obrigado também a Dom Jailton de Oliveira Filho, de Oliveira Lino, bispo da Diocese de Teixeira de Freitas, na Bahia, que está aí engajado e que esse tempo do Natal possa ser, apesar de toda essa dificuldade, um momento de renovação para todos nós, especialmente para quem está aí vivendo essa situação difícil, nesse despertar para a solidariedade. E eu agradeço a você que acompanhou o Ponto 3 nessa noite na TV Pai Eterno. Desde já, Feliz Natal!